Aí ele pode pedir sobre o alfa. Como é que você descobriu o alfa da sua função? Aí quem é o alfa? A gente sabe que S é igual a alfa mais JW, ou seja, o alfa é a parte real de S. Onde esse alfa ele vai servir justamente para quê? Para a convergência da função. Como assim? Pega a tua função f de t, se multiplicar ela pela exponencial de menos alfa t, isso com t tendendo a infinito, isso aqui tem que dar zero. Isso aqui é uma expressão. Assim, olhando para esse gráfico, tem tua função, multiplica pela exponencial. Por exemplo, se tua função for crescente, no infinito, quando t cresce, ó, tua função tem que decair até chegar no zero. Isso tem que acontecer, ó, respeitando essa expressão daqui. Tua função vezes a exponencial no infinito tem que dar zero. Só que assim, tem vários valores de alfa, né, que podem ser atribuídos naquela expressão. Ou seja, você tem que escolher um valor que é ótimo. Não pode ser nem muito grande nem muito pequeno. Ela tem que ser suficiente para que a função convirja para zero, ó, no infinito, quando multiplicada pelo fator exponencial. Tem que tender a zero. Olhando para cá, ó, tem vários valores de alfa que aceitam essa expressão. Aí você tem que escolher o valor ótimo. Só que assim, não tem uma fórmula específica para isso. Só que ele, da hora que aqui calcule pelo período. Ó. O período é 2π sobre dw, onde ΔW é 0,005. Aí o que acontece? Pega esse período e joga nessa expressão. Aí fica a tua função exponencial de menos tempo vezes o alfa, tá vendo? Substituiu aqui, ó, menos 2π dw alfa. Vai ser igual a zero, só que esse zero você pode atribuir um valor. Esse zero você pode atribuir um valor chamado erro, um erro assim qualquer, bem próximo de zero, 10 a menos 12, 10 a menos 40, 10 a menos 3. Ou seja, a partir disso você descobre o alfa. Por exemplo, se sua função for raiz de t, aí pega e elevado a menos alfa t é igual ao erro, onde esse t daqui vai ser o que? O período, né? 2π sobre ΔW. Aí, por exemplo, se o alfa da tua função for 0,85, substitui aqui, ó, substitui raiz de t é elevado a menos 0,85 vezes 2π sobre ΔW é igual ao erro. Aí no caso você descobre o erro, né? Você descobre o erro. Aí você explica, você calcula, descobre o erro daqui. Descobre o erro. Aí você coloca na prova, se ele perguntar sobre isso. Considerando o erro vírgula, o alfa calculado foi tanto, no caso 0,85. E assim você faz para a tua função. Se a tua função for seno, coloca seno aqui e repete isso, o alfa que está no relatório, você coloca aqui. Aí você acha o erro, aí você fala, considerando o erro tal, o alfa calculado foi tal.